Passada nós começamos a conversar aqui sobre esse tema, contagem regressiva. Na verdade, é uma minissérie de 3 domingos em que nós estamos conversando sobre um evento extremamente negligenciado em relação à questão das expectativas e da própria ênfase que as igrejas nos dias de hoje têm dado, que é justamente a questão da volta de Cristo, a volta de Jesus. Nós estamos fazendo um paralelo com a questão das Olimpíadas, porque o Rio de Janeiro tem se preparado para esse evento, esse grande evento já há quase 7 anos, faltam aí poucos dias, apenas acho que 3 semanas para iniciarem-se as Olimpíadas, e a gente tem visto como a cidade está se preparando para isso. Uma das questões que eu tenho visto andando pelas ruas, nos banners aí que têm sido colocados das Olimpíadas, é o slogan. Eu não sei quantos aqui lembram já viram esse slogan, seja na televisão, em alguma propaganda ou na rua. Alguém sabe qual é o slogan dos Jogos Olímpicos esse ano? Não? É porque vocês não estão muito atentos ainda, né? Isso mede também um pouco o interesse da população, né, em relação ao grande evento. Mas, enfim, o slogan das Olimpíadas é um mundo novo. Isso tem aparecido aí, e durante os jogos você vai ver muito isso na televisão, nas transmissões. Toda hora vai aparecer Rio 2016, um mundo novo. E me chamou um pouco a atenção esse slogan, porque implícito nele está, talvez, a expectativa que todas as pessoas do mundo inteiro têm de ver um mundo diferente do que ele é hoje. De alguma maneira, a gente vive num mundo em que tem um monte de coisas fora do lugar. Coisas erradas, coisas injustas. E, de alguma maneira, os idealizadores no marketing das Olimpíadas estão aproveitando essa ocasião para pregar esse slogan. Queremos um mundo novo. O problema, gente, é que nós vivemos num mundo cada vez mais sem esperança. Essa é uma das características muito fortes da chamada pós-modernidade. A gente vive num tempo muito específico na história da humanidade, que é tem sido chamado aí de pós-modernidade, um tempo que vem depois da modernidade. E se a modernidade trazia consigo uma característica de otimismo, de progresso, de vamos chegar lá, vamos construir um mundo, realmente a tecnologia vai nos ajudar, conseguimos grandes coisas. A pós-modernidade já é diferente. Porque a pós-modernidade é o tempo que surge justamente depois do fracasso da modernidade. A modernidade não conseguiu dar conta do recado. O resultado do progresso, do conhecimento, foi o século mais sangrento da história da humanidade. 2 guerras que devastaram o mundo. A desigualdade como nunca antes houve. Fome pelo mundo. Uma série de problemas que se tornam cada vez maiores como uma grande bola de neve. E aí surge então esse tempo chamado pós-modernidade, e uma das características desse tempo é justamente o pessimismo. O fim das utopias, o fim das ideologias. E embora a gente veja essas ideologias acontecendo, a frustração com elas também acontece no mesmo ritmo. O Bauman, ele chegou a escrever um livro chamado Mal-Estar da Pós-Modernidade. É uma espécie de mal-estar, de pessimismo, de incerteza. A sensação de que as coisas não estão no lugar certo. Esse é o mundo que a gente vive, um mundo cada vez mais sem esperança. Quem descreveu isso muito bem foi um bispo anglicano chamado N.T. Wright.
ele nesse livro que é muito bacana, chamado Simplesmente Cristão, faz uma análise da conjuntura mundial como poucos. Queria ler aqui algumas linhas, uma ou duas pagininhas bem curtas dele, quando ele diz o seguinte: por que não conseguimos acabar com a injustiça? Não se trata de querer nem de tentar. Temos tribunais, magistrados, juízes, advogados em abundância. Depois ele vai dizer: no entanto, temos a sensação de que a justiça escapa das nossas mãos. Às vezes ela funciona, outras não. Pessoas inocentes são condenadas e culpados são postos em liberdade. Os tiranos e os que dispõem de recursos praticam o suborno para livrar dos problemas e escapar da justiça. Nem sempre é assim, mas isso acontece de modo a ser notado e questionado. Pessoas machucam as outras gravemente e se afastam rindo. As vítimas nem sempre são ressarcidas. Às vezes passam o resto das suas vidas lidando com a dor, a mágoa e a amargura. Isso acontece no mundo inteiro. Países invadem outros países e ficam impunes. O rico abusa do poder do dinheiro para ficar ainda mais rico. E o pobre, que nada pode fazer diante disso, fica ainda mais pobre. Nós balançamos a cabeça em sinal de reprovação, mas em seguida saímos para comprar alguma mercadoria e deixar alguma empresa ainda mais rica. Não quero ser pessimista. A justiça exige e muitas vezes se coloca acima de tudo. Tiranias brutais têm sido derrubadas. O apartheid foi desmantelado. Às vezes vemos surgir líderes sábios e criativos. E as pessoas procuram imitar suas ações boas e justas. Criminosos de alta periculosidade às vezes são apanhados, levados a julgamento, condenados e punidos. Coisas que estão muito erradas na sociedade são às vezes esplendidamente endireitadas. Novos projetos dão esperança aos pobres. Diplomatas conseguem negociar um acordo de paz firme e duradouro. Mas quando você acha que as coisas estão tranquilas e pode relaxar, tudo começa a dar errado de novo. Embora seja possível resolver alguns problemas do mundo por certo tempo, sabemos perfeitamente que não há como resolver muitos outros problemas. Logo depois do Natal de 2004, um terremoto seguido de uma onda gigantesca matou em um só dia mais do que o dobro de pessoas do que o número de soldados norte-americanos mortos na Guerra do Vietnã. Há algumas coisas em nosso mundo, em nosso planeta, que nos fazem pensar: isso não está certo. Mesmo quando não há nenhum responsável. A placa tectônica simplesmente sofreu um deslocamento, o que é comum em placas tectônicas. O terremoto não foi provocado por algum capitalista global perverso, por um marxista de plantão, ou por um fundamentalista armado com uma bomba. Simplesmente aconteceu. Em acontecimentos como esse, vemos o mundo todo sofrer, se desestruturar, e diante de tais situações nos sentimos impotentes para fazer qualquer coisa. E ele termina a reflexão dizendo: após milênios de luta, busca, amor, anseio, ódio e esperança, preocupações e filosofias, ainda não conseguimos chegar mais perto da justiça do que chegaram as sociedades mais antigas. Esse é um retrato, eu diria, bem realista da nossa realidade. Essa semana nós tivemos mais um atentado terrorista. Mais um evento que ajuda a tirar o restinho de esperança que talvez alguns ainda tenham. A cada situação como essa, a gente vai perdendo a esperança. A cada vez que a coisa dá errado, a gente vai se sentindo mais impotente, mais inseguro. Esse é o mundo, gente, que nós vivemos. É um mundo marcado pela falta de esperança. Se você fizer uma entrevista, uma enquete, uma pesquisa na rua, e você for perguntar e sentir, de algum modo, o nível de otimismo ou pessimismo das pessoas na rua, você vai ver que, de um modo geral, as pessoas são mais pessimistas. As pessoas não estão otimistas em relação nem ao Rio de Janeiro, nem ao Brasil, nem à própria humanidade. Existe um clima de pessimismo. Existe uma frase muito chocante em relação a isso, que é a frase de um general francês,
da Segunda Guerra Mundial, ele disse: o fim da esperança é o começo da morte. Ou seja, quando você fica sem esperança, quando você começa a experimentar aquela coisa, olha, tanto faz, eu já não me importo mais. Eu não me importo mais se vai dar certo, se não vai, se tem algum sentido, se não tem. Eu vou cuidar da minha vida, eu vou cuidar dos meus negócios. O último que sair, apaga a luz. Isso é falta de esperança, gente. E a gente vive essa realidade. A questão é, o que é que a Bíblia, o que é que a fé cristã tem a dizer em relação a essa situação, a esse estado de coisas? E para nós que muitas vezes ficamos nessa situação de desesperança. Eu queria ler aqui algumas passagens bíblicas hoje, começando com na verdade, duas passagens, uma do Antigo Testamento e uma do Novo Testamento, para mostrar um pouquinho esse tema da esperança cristã e como isso se relaciona com o nosso tema geral, que é a contagem regressiva. Vamos dar uma olhadinha aqui, primeiro, no livro do profeta Miqueias, capítulo 7. Veja que Miqueias viveu também num tempo de profunda desesperança. E ele vai dizer o seguinte, Miqueias capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 7. Veja o que ele diz. Minha conexão está falhando aqui toda hora, então vocês me ajudam aí a passar, tá bom, gente? O Vitão ajuda ali. Vamos lá. Que desgraça a minha! Sou como quem colhe frutos de verão na respiga da vinha. Não há nenhum cacho de uvas para provar, nenhum figo novo que eu tanto desejo. Os piedosos desapareceram do país. Não há um justo sequer. Todos estão à espreita para derramar sangue. Cada um caça seu irmão com uma armadilha. Com as mãos prontas para fazer o mal, o governante exige presentes. O juiz aceita suborno. Os poderosos impõem o que querem. Gente, Miqueias é um profeta do Antigo Testamento, viveu muitos anos atrás, tá? Ele não está falando do Brasil, não tem nada a ver com a nossa realidade, tá bom? Isso é um texto que tem milhares de anos. O governante exige presentes, o juiz aceita suborno, os poderosos impõem o que querem. E todos tramam em conjunto. E ele continua dizendo, o melhor deles é como um espinheiro, cheio de espinho. E o mais correto é pior que uma cerca de espinhos. Chegou o dia anunciado pelas suas sentinelas, o dia do castigo de Deus. Agora reinará a confusão entre eles. Não confie nos vizinhos, nem acredite nos amigos, até com aquela que o abraça, tenha cada um cuidado com o que diz. Pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os seus próprios familiares. Veja só o estado de coisas que o profeta Miqueias está denunciando. Se ele parasse por aí, esse seria provavelmente um texto para você acabar e dar um tiro na cabeça. Acabou tudo, não tem esperança. Mas veja o que ele vai dizer no versículo 7. Vamos ler juntos o versículo 7. Mas, quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Veja que existe uma esperança. Ele pinta um quadro terrível, e no final ele vai dizer, mas quanto a mim, eu tenho algo, uma carta na manga, eu tenho uma esperança. Esse texto fala essencialmente de esperança. E ele diz, olha, eu ficarei atento, vigilante. Eu vou ficar atento à ação do meu Deus, esperando pela ação dele, porque eu sei que ele me ouvirá. Ele diz o seguinte, olha, não ouça nem os da própria casa. Não ouça, não confie nos vizinhos, não confie em ninguém. Mas em Deus você confie. E aí, muitos anos depois, a gente tem o evento Jesus Cristo. Ele fala aqui ainda de maneira indireta desse dia do castigo de Deus, como ele fala aqui. E vem o evento Jesus. No Novo Testamento a gente tem inúmeras passagens que nos
exortam, que nos encorajam a ter a nossa esperança em Deus, como Miqueias está dizendo. Eu separei uma delas. Veja só, na carta que Paulo escreve a Tito, no finalzinho da Bíblia, no capítulo 2, versículos 11 a 14. Olha só o que ele diz aqui. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela, a graça, nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Veja só que ele fala nessa passagem de uma bendita esperança. E qual é essa bendita esperança que ele coloca de maneira muito clara aqui? É a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Essa é a bendita esperança. Ou seja, existe alguma esperança? Existe. Existe qual esperança? A esperança da gloriosa manifestação de Jesus Cristo. É muito importante a gente tentar entender isso dentro do contexto teológico do Novo Testamento. Por quê? Porque Jesus se manifestou, se encarnou, veio ao nosso mundo, andou entre nós. O próprio João, escrevendo lá no Evangelho, vai dizer: vimos a sua glória. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória. Ou seja, Cristo se manifestou. Só que, de alguma maneira, após ter cumprido a sua missão redentora na cruz e na ressurreição, Cristo se ausenta. Ele desaparece do meio dos seus discípulos. O livro de Atos começa falando justamente sobre isso, que ele, de repente, subiu aos céus e desapareceu nas nuvens. Ele desapareceu. Só que, naquele momento em que ele desaparece, 2 anjos aparecem e dizem o seguinte: olha, por que vocês estão olhando para o céu? Porque esse mesmo Jesus que vocês estão vendo aí, que sumiu, ele reaparecerá. Ele voltará para vocês. E aí, gente, essa expectativa é a grande esperança, é a bendita esperança que Paulo está aqui dizendo. É o dia em que Jesus aparecerá novamente. E veja que coisa interessante. O Novo Testamento usa 3 principais palavras para se referir a esse evento, ao reaparecimento de Cristo. Ou, como alguns dizem, a volta de Cristo. Ou a segunda vinda de Cristo. Aliás, se você procurar em todo o Novo Testamento, você não vai achar nenhuma única vez a expressão segunda vinda. Isso não existe no Novo Testamento, embora não seja equivocado você chamar esse evento de segunda vinda. No entanto, as palavras que o Novo Testamento usa são basicamente 3. Uma é a palavra que aparece aqui e que eu coloquei como grifado ali como manifestação. É a palavra epifaneia. Isso é uma palavra grega que significa exatamente o quê? Manifestação. É alguma coisa que está oculta e se manifesta. Isso é uma epifaneia. Pois bem, Paulo usa essa palavra para falar desse dia da volta de Cristo. Ele vai se manifestar novamente. Uma outra palavra é a palavrinha parousia, que é talvez a palavra mais conhecida, que significa presença real. Que palavra é essa, parousia? É a palavra, gente, que normalmente no mundo grego se usava para o imperador romano. Então, por exemplo, o imperador romano ia visitar uma determinada cidade e ele então enviava os seus mensageiros para aquela cidade dizendo: olha, o imperador está a caminho.
Quando o imperador aparecia na cidade, eles usavam essa palavrinha, parousia, a presença real. O imperador chegou, ele se manifestou aqui. Aliás, Paulo vai usar justamente essa analogia, porque havia um costume naquela época. Quando o imperador se aproximava da cidade, o que as pessoas faziam? Os moradores daquela cidade saíam da cidade e vinham até o encontro do imperador, fora da cidade, para saudá-lo, e juntos eles voltavam e entravam numa grande celebração na cidade. Paulo, quando fala, e eu não quero hoje, aqui especificamente, trabalhar nesse tema, mas estou apenas colocando essa informação, quando Paulo fala da ideia de um arrebatamento, ele usa exatamente essa imagem, essa ilustração. Por que isso é importante? Porque muita gente pensa que arrebatamento, gente, assim, Deus vem e ele vai de repente, de maneira secreta, pega aqui os salvos, tira da terra, porque essa é a principal linha teológica que se tornou mais popular por causa daquele filme Deixados para Trás, aquela sequência de livros e filme que se tornou um grande best-seller. E aí, então, a igreja some e vai morar com Cristo nos céus. Só que esse entendimento, gente, não corresponde à realidade. Por quê? Porque se você for ler, inclusive, em Apocalipse, você vai ver que o céu desce à terra, a nova Jerusalém desce. Então o arrebatamento existe nessa linguagem do imperador que se aproxima, e ele existe, então, a igreja vem ao encontro de Cristo, mas juntos eles voltam. Porque a Bíblia fala de novos céus, mas a Bíblia também fala de nova terra. E aí eu vou deixar isso para domingo que vem, eu quero apenas fazer aqui esse parênteses para falar sobre esse termo, parousia. Eu vou falar mais sobre ele na semana que vem, mas é uma palavra que significa presença. E a outra palavra é a palavra apocalipsis, que é o título do livro Apocalipse, que significa literalmente revelar. O Novo Testamento fala, por exemplo, da revelação de Deus, que nesse sentido fala da volta de Cristo. O que eu queria chamar a sua atenção aqui? A palavra manifestação, presença, revelação, nos dão, gente, a ideia de que Cristo não está necessariamente ausente de nós. Aliás, foi o próprio Jesus que disse o quê? Eu estarei com vocês todos os dias. Veja, afinal, ele está ou não está? E aí, quando nós olhamos essas palavras, o que nós vamos entender, gente, é que de alguma maneira, ele está ausente, sim, no sentido de que ele não está acessível aos nossos sentidos, aos nossos olhos, ao nosso toque, à nossa percepção, mas pela fé ele está presente. E haverá um dia em que, da mesma maneira que ele desapareceu do meio dos seus discípulos, ele reaparecerá novamente. Toda promessa do Novo Testamento, essa bendita esperança, está concentrada nessa promessa de que Jesus, que desapareceu, reaparecerá. O fato dele reaparecer, dele se manifestar, dele se revelar, nos diz que ele não está longe de nós. Ele está apenas ausente dos nossos sentidos. Eu tenho dito isso aqui, Jesus está aqui entre nós. Ou você não acredita que ele está aqui? Ele está aqui entre nós. Só que você não pode vê-lo, tocá-lo, senti-lo. E o reaparecimento de Jesus será aquele evento em que ele se tornará visível, presente aos nossos olhos e aos nossos sentidos. E, gente, quando o Novo Testamento fala desse evento, ele diz que esse reaparecimento de Cristo será bem diferente do seu primeiro aparecimento. Porque como é que ele veio da primeira vez? Como é que ele se encarnou? Muitos não perceberam. Concorda comigo? Ele nasceu ali naquela manjedoura, naquele cantinho, de uma forma absolutamente discreta, pobre, humilde. Só que quando a Bíblia fala da nova manifestação, dessa segunda vinda, da volta de Cristo, ela usa, na verdade, algumas expressões muito interessantes. Ela diz que essa segunda vinda será
universal, ou seja, ela será visível a todo olho. O próprio Jesus diz, todo olho verá. Ou seja, não vai ser uma vinda discreta, em que alguns não vão nem perceber. Uma vez a pessoa me falou assim, mas como é que nós vamos saber, né, quando Jesus voltar? Eu falei, fica tranquilo que você vai saber. Não vai ter como você não saber. Mesmo que você nunca tenha ouvido falar dele, você saberá. E a Bíblia diz, inclusive, que todo joelho se dobrará, mesmo aquele que nunca conheceu Jesus. Será universal. Será também, gente, em segundo lugar, gloriosa. Ou seja, não será, embora João tenha dito, vimos a sua glória, mas veja, alguns viram, outros não. Essa vinda de Cristo, esse reaparecimento de Cristo, será glorioso. Será algo majestoso. A Bíblia usa linguagens, por exemplo, da trombeta que toca. A Bíblia usa a linguagem de coral, de anjos cantando. Ou seja, é de fato um evento que é muito mais glorioso do que qualquer abertura de Olimpíada jamais será capaz de reproduzir. Pense na coisa mais gloriosa que você já viu na sua vida. Pense na coisa mais espetacular que você já viu na sua vida. Talvez um show ou alguma coisa de luzes e efeitos que marcou você profundamente. Pois eu digo a você que esse evento que marcou a sua mente não é absolutamente nada comparável com o que a Bíblia diz que será o evento do reaparecimento de Cristo. E outra coisa que nós falamos na semana passada, esse evento também será inesperado. É por isso que a Bíblia sempre usa a linguagem da prontidão. Falamos sobre isso na semana passada, por isso eu não quero mais simplesmente falar sobre isso, mas apenas relembrar que não adianta você querer marcar data, dizer, está acontecendo, tentar fazer um mapeamento aqui, desvendar esse mistério. Isso não vai acontecer. Será inesperado. Será algo absolutamente comum. Será, eu diria, como um atentado terrorista. Não tem hora marcada, não tem como você prever, não tem, simplesmente numa hora aconteceu. É essa a bendita esperança. O meu foco aqui hoje, fazendo essa primeira introdução, gente, é responder essa pergunta aqui. O que acontecerá quando o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo se manifestar? Por que isso é chamado, por Paulo, de bendita esperança? Por que esse evento que é universal, que é glorioso, que é inesperado, esse evento espetacular da manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, por que isso é chamado de bendita esperança? É porque simplesmente, gente, ele não acontece simplesmente isolado. Não é só simplesmente Jesus apareceu. Todas as vezes que a Bíblia fala desse evento, do reaparecimento do Senhor Jesus, ela coloca junto dele, pelo menos, 3 grandes coisas, 3 grandes eventos paralelos que acontecem e que, justamente por causa deles, nós entendemos por que esse evento é a bendita esperança. Que eventos são esses? Em primeiro lugar, a Bíblia fala da ressurreição dos mortos. Segundo lugar, a Bíblia vai falar também, pode passar para mim ali, Vitor. Segundo lugar, a Bíblia vai falar também do juízo final. E em terceiro lugar, a Bíblia vai falar também do Novo Testamento da nova criação. Ou seja, é por causa disso que a manifestação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é a bendita esperança. Porque, gente, apenas essas 3 coisas podem realmente trazer esperança para esse mundo que a gente vive, que a gente falou no início, que é um mundo sem esperança. Você pode tentar achar esperança em um monte de coisas. É engraçado que o mundo às vezes fala, não, o que falta para o mundo é educação. O que falta para o mundo é um político honesto. O que falta para o mundo é tecnologia. O que falta para o mundo é mais amor. Um monte de coisas que as pessoas falam que é o que falta para o mundo. O problema, gente, é que nenhuma dessas coisas será capaz de trazer uma esperança verdadeira e mudar efetivamente a história.
mas a vinda, a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. É aí, nesse evento, que tem que estar a nossa esperança, por causa desses 3 eventos. Hoje, eu quero falar sobre os 2 primeiros, e eu quero deixar o último para falar na semana que vem. Porque esse último é bem mais extenso. Então, eu quero deixar ele apenas para tratar dele um dia. Vamos pensar, por que a ressurreição, primeiro evento, traz esperança? Por uma questão simples, gente. Porque a ressurreição é a esperança para o principal problema da humanidade. Para aquilo que efetivamente não tem jeito. Você já ouviu aquela expressão assim? Enquanto há vida, há esperança. Por que as pessoas usam essa palavra? Porque as pessoas entendem que, uma vez que morreu, aí não tem mais jeito. As pessoas usam essa palavra, gente, de maneira correta até. Porque, de fato, gente, a maior angústia que você pode ter na vida é a perspectiva da morte. Pensar na realidade da morte já é algo doloroso, já é algo incômodo. As pessoas têm medo da morte. A morte é chamada por Paulo de o último grande inimigo a ser vencido. E aí, gente, por que a manifestação, essa bendita esperança, traz efetivamente esperança para nós? Porque ela encara logo de frente o problema da morte. Gente, há séculos e há milênios, desde que o homem é homem e a mulher é mulher, a gente luta com essa questão da morte. Se você pensar nas pirâmides do Egito, lá 4.000 anos, 2.000 anos antes de Cristo, o que eram as pirâmides? Eram apenas túmulos. E elas foram construídas com um objetivo. Era a esperança da vida além morte. Eles esperavam que de alguma maneira eles iam sobreviver, eles iam viver de novo. Construíam aquelas pirâmides. Aí você fala, mas isso aí é mitologia, lenda, tudo bem, é coisa da antiguidade, o homem não tinha ainda o conhecimento que tem hoje. Concordo. Só que hoje as nossas pirâmides, elas não são naquele formato não, ó. São assim, ó. Você sabe o que é isso aqui? São câmeras de criogenia, onde hoje existem centenas de pessoas que pagaram uma fortuna para poder serem congeladas, na expectativa de que a ciência vai avançar ao ponto de poder ressuscitá-las. Veja, a mesma expectativa dos egípcios, milhares de anos atrás, é a expectativa de hoje. Porque o problema é o mesmo, e até hoje não foi resolvido. Quer dizer, foi, como nós vamos ver aqui. É o problema da morte. A morte, gente, é terrível. Existe um poema que eu queria ler para vocês aqui, do John Donne. Ele diz o seguinte, falando justamente sobre a perspectiva cristã da morte. Antes de eu ler esse poema, veja só o que Paulo vai dizer aqui, escrevendo aos Coríntios. Ele diz o seguinte, é o capítulo 15, esse é o capítulo da ressurreição na Bíblia. Então, guarde muito bem, se você quer se aprofundar mais nessa questão da ideia bíblica da ressurreição, leia 1 Coríntios 15, é onde está a maior parte do ensinamento bíblico sobre a ressurreição. E Paulo vai dizer, eis que eu lhes digo um mistério. Na linguagem pentecostal, o cara vai dizer, olha o mistério. Olha o mistério. Nem todos dormiremos. Dormiremos, gente, é uma expressão que Paulo usa para falar da morte. Não porque a morte seja efetivamente um sono, mas porque a esperança dele de que a morte não é o ponto final, que é apenas uma passagem, que é apenas um momento, é que ele usa sempre a expressão dormiremos. Nem todos dormiremos, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Veja que aí ele linka o que ele está falando com a manifestação, a bendita esperança da manifestação de Cristo.
Então, está associado. As duas coisas estão juntas. Quando Cristo se manifestar, então, tocar a última trombeta, vai acontecer isso aí. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. O que ele está falando aqui dessa ideia de corruptível e incorruptível? Queria chamar a sua atenção para isso, porque muita gente não entende muito bem essa linguagem que Paulo está usando. A questão da corrupção, gente, aqui não é corrupção política, tá? Não é aquilo que o político faz lá, roubando. Não é dessa corrupção que ele está falando. Ele está falando da corrupção da nossa natureza. O que é a corrupção? É aquilo que acontece quando você enterra uma pessoa. Dentro de pouco tempo, o que acontece com o corpo dela? Ela se corrompe. É essa corrupção, é deterioração. E não precisa esperar morrer, não. Quando você chega nos seus 30 anos, você chegou no auge. E dali, de 30 em diante, meu amigo, é só ladeira abaixo. É ladeira abaixo. Você está pensando que é brincadeira? Quantos anos você tem? 30! Chegou no topo, Paloma. A partir de agora, filha, pode botar o tobogã que... E já está sentindo? Pois é. Porque, gente, a partir dos 30, a gente começa a experimentar a corrupção. A gente começa a experimentar o cansaço, a dor. Porque a nossa natureza é corruptível. Veja, eu queria mostrar essa esperança de uma mudança. Eu quero frisar isso para você, porque quando Paulo fala da ressurreição, gente, não é só uma nova vida, mas é uma vida nova. É muito importante a gente ter isso em mente. Porque os espíritas, e se você é espírita, tá, que hoje eu respeito, você tem inúmeras virtudes, inclusive, provavelmente você é muito mais caridoso do que eu. No entanto, o espírita, quando fala da esperança para o futuro, ele não fala de uma vida nova. Ele fala de uma nova vida, que é a repetição de uma vida anterior. Então você teve uma vida anterior, você vai depois viver uma nova vida. E uma nova vida. E uma nova vida. O nome disso é reencarnação. Mas quando a Bíblia fala da esperança, gente, ela da ressurreição é diferente. Porque não é só viver de novo. É uma nova qualidade de vida. É uma vida diferente daquela vida anterior. Você já não estará mais sujeito às mesmas coisas, às mesmas doenças, às mesmas crises. O seu corpo será diferente. Então é muito importante a gente entender que não se trata só de viver de novo, mas é viver de uma forma diferente. É exatamente o corpo de Jesus ressurreto, é esse primeiro ato da nova criação de Deus. Por causa dessa esperança, e aqui a gente entende também algumas coisas importantes, de que o corpo importa, sim, porque senão a gente poderia seguir o pensamento grego, platônico, que entende que o corpo é a prisão da alma. Então, o seu estado ideal é você se libertar. A morte, e isso muitos ainda usam essa expressão ainda hoje, a morte é uma libertação. Por quê? Porque entendem que o corpo aprisiona a alma e que a alma precisa viver, independente do corpo. O estado ideal do ser humano é a alma desencarnada. Só que se isso fosse verdade, a Bíblia não traria a promessa, a esperança da ressurreição, gente. Porque o que nós entendemos é ressurreição mesmo. Quando a gente entende que Jesus ressuscitou, não foi a alma dele que ressuscitou. Foi o corpo dele que se recompôs. Então nós que somos cristãos, esperamos não apenas viver de novo e de novo e de novo,
para no final a gente atingir um nirvana em que é um estado ideal desencarnado. Não, nós esperamos, gente, a ressurreição, um corpo não mais sujeito à corrupção da nossa natureza. Veja o que o John Donne disse: não te orgulhes, morte, pois embora alguns te chamem de poderosa e terrível, tu não és. Aqueles que tu achaste que poderia derrotar, não morrem. Pobre morte, nem ainda assim podes me matar. O descanso e o sono são apenas tuas imagens, bastante agradáveis, porém de ti flui muito mais. E em breve levarás nossos melhores homens para dar descanso aos seus ossos e libertar a alma. Veja a linguagem que ele usa. Tu és escrava do destino, do acaso, dos reis e dos homens, desesperados, e habitas com veneno a guerra e a doença. A papoula e as feitiçarias podem nos fazer dormir tão bem ou melhor que o teu golpe. Por que então te enches de orgulho? E veja o que ele vai dizer: apenas um breve cochilo, e despertaremos para sempre, e a morte não mais existirá. E veja o que ele termina dizendo: morte, tu irás morrer. Eu acho muito interessante essa expressão de John Donne: morte, tu irás morrer. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, gente, ele mandou um recado para a morte. O recado para a morte é o seguinte: ó morte, o golpe fatal já foi dado. Tu irás morrer. E veja, quando nós precisamos lidar com a falta de esperança em relação à morte, nós precisamos lembrar disso. Precisamos nos lembrar que a nossa bendita esperança é de que nós iremos ressuscitar com Cristo. Cristo foi o primeiro, mas nós iremos. Pode ser que hoje a morte faça a sua vítima. Pode ser que hoje, e veja, eu já passei por situações muito desagradáveis. Como pastor, eu já tive que fazer sepultamento de muita gente. E sabe uma coisa que eu percebi? A morte muitas vezes ataca de forma indiscriminada. Às vezes a gente pensa que é só o sujeito lá com seus 90, 100 anos que vai morrer. Mas eu já tive a experiência terrível de ter que fazer sepultamentos de homens aos seus 40 anos, 45, no auge da sua carreira, por causa de um infarto. Já fiz o sepultamento, 2 deles, pelo menos 3, que foram os mais marcantes na minha vida. Um, de um jovem de 24 anos, que estava no último ano da Faculdade de Medicina de Campos, e ele recebeu um carro do avô, foi até Itaperuna, que fica 1 hora de campo para pegar o carro. Quando ele volta, um acidente, morreu. Um carro novo. Primeira vez que ele estava dirigindo o carro. No último ano da Faculdade de Medicina. Um garoto de 6 anos, gente. Aluno da escola, lá da igreja onde eu era pastor em Campos. O garoto tem um ataque de bronquite. Do nada, começa a tossir, tem uma parada respiratória, morreu. E o outro, um bebê, que tinha acabado de nascer, viveu 2 semanas e morreu. E eu me lembro que eu fui, esse talvez foi o pior deles. Eu fui para o cemitério com o pai desse menino, apenas eu e ele. Ele com o caixão aqui, ó. Um caixãozinho desse tamanho, aqui o neném, e eu e ele, no cemitério. Sabe o que é isso, gente? É a morte. A morte faz isso. E aí a pergunta: onde nós podemos encontrar esperança para uma situação como essa? Onde nós podemos encontrar esperança para lidar com uma situação terrível dessa? A morte, gente, não escolhe por idade, por classe social, por nada. É rico, é pobre, é real, é ídolo. Me lembro que quando Ayrton Senna morreu foi uma comoção nacional. E eu me lembro até hoje. Na época, eu li num jornal, era uma manchete que colocaram, dizendo: ídolos também morrem. Porque a morte ataca todos. Ninguém está imune a ela. Alguns dizem a única certeza que nós temos é que nós vamos morrer. E aí, gente, qual é a esperança? Se você não vislumbra
essa bendita esperança de Jesus, da ressurreição final, de que a morte não é o ponto final, é uma vírgula. Se a gente não vislumbra o que Jesus disse para aquele malfeitor que estava sendo ressuscitado ao lado dele, quando ele disse assim, olha, se possível, lembra de mim. O que Jesus diz a ele? Ah, meu filho, agora não dá mais não, ficou muito em cima da hora. Esse negócio tem que ser planejado com mais antecedência. Não dá tempo nem de batizar você. Não posso nem batizar, estou amarrado aqui, como é que eu vou fazer? Ele não disse isso, o que ele disse? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Gente, a esperança dessas palavras, elas não são encontradas em lugar nenhum do mundo. Não tem promessa de reencarnação, não tem purgatório, não tem nenhum tipo de doutrina no mundo parecida que pode trazer a mesma esperança que essas palavras de Jesus. Seguindo John Donne, morte, tu irás morrer. Tu já levaste o golpe fatal. E é por isso, gente, que a manifestação do nosso Senhor é a bendita esperança. Porque quando ele se manifestar, vai ser o dia que efetivamente os mortos vão ressuscitar. Semana passada a gente estava conversando, fazendo isso, e conversando um pouco com a Juliana lá em casa, e acho que muitos aqui sabem que nós, antes da Gabriela nascer, minha mais velha, a gente teve uma gravidez, que a gente perdeu o neném, e Juliana com 6 meses de gravidez, a gente perdeu essa era menina também, seria a 4ª, para você ver. Teve um nó verdadeiro no cordão, algo que acontece 1 em 1 milhão, para você ter uma ideia. E a neném, perfeita, estava tudo ótimo, perdemos a criança. E a gente ficou, o nome dela era Priscila, já tinha até nome. E fazendo essa série, a gente estava conversando lá em casa e eu falando com a Juliana, como é que será a Priscila? Porque nesse dia nós vamos conhecê-la. Eu acho que eu não vou ter muita surpresa, porque eu acho que pela progressão que teve, eu acho que vai ser bem parecido, né? Eu costumo dizer que eu tive trigêmeas fora do tempo, né? Nasceram em tempo diferente, mas são trigêmeas. Eu acho que a Priscila vai ser igualzinha. Mas eu vou conhecê-la. Você já imaginou você ter a esperança daquele ente querido que se foi? Que haverá ressurreição. Não acabou, não. Ele está aguardando você. A gente vai efetivamente poder reencontrar essas pessoas, e isso nos dá, gente, uma esperança tremenda. Era essa a esperança dos mártires cristãos. É por isso que os mártires não pediam, olha, não faça nada para eu não morrer. Eu vou morrer. Mas olha, eu só estou indo à sua frente. Vai ser doloroso a morte e tal, mas nós vamos estar juntos. Então, essa expectativa, gente, é o que traz esperança para a gente. Você ir num sepultamento de uma pessoa cristã, piedosa, que amou Jesus Cristo, é uma coisa. Você ir no sepultamento de uma pessoa que não tinha fé, que não tinha esperança, é outra coisa. Eu já fiz esse tipo de sepultamento. Alguns talvez aqui estiveram no sepultamento do pai do Marcelinho, né? Nosso membro aqui da igreja, jovem, está morando lá na Alemanha. Um suicídio. Você imagina o que é você dizer algumas palavras no sepultamento de alguém que cometeu suicídio. Que coisa terrível. A falta de esperança, a falta de... não tem nem o que se dizer. Mas quando você vai no sepultamento, alguns que foram, né, o meu pai conta isso também, no sepultamento do meu avô. Meu avô foi pastor durante 52 anos lá em Campos. Tinham mais de 2.000 pessoas no sepultamento do meu avô. E o sepultamento do meu avô, gente, foi um culto. Um verdadeiro culto, uma celebração que aconteceu na cidade de Campos. Havia tristeza, havia, obviamente, pessoas que, né, a morte leva a gente a chorar. Mas havia uma tranquilidade, uma serenidade tão grande naquele momento, porque todo mundo ali sabia onde ele estava.
Essa é a esperança que nós temos. Não apenas que a alma vai sobreviver, mas a esperança de que haverá uma ressurreição. Não é apenas a esperança de que o sujeito vai sobreviver na vida depois da morte, mas é a esperança de que ele vai efetivamente ressuscitar. Então é essa a bendita esperança. E depois, para a gente terminar aqui hoje, apenas algumas palavras, depois eu posso voltar a isso, a questão do juízo final. Lembrem que eu falei que são 3 eventos que fazem da manifestação de Jesus, da segunda vinda, a bendita esperança. Primeiro, porque ela traz junto a promessa da ressurreição. Ou seja, na hora que Jesus se manifesta, ele trará consigo os mortos. Segundo lugar, haverá o juízo final. Você, mas como assim? O juízo final é sinal de esperança? Sim, claro. O juízo final, gente, é uma das maiores demonstrações da esperança cristã que existe. Por quê, gente? É a esperança diante da injustiça. Quando você olha para tudo que existe de errado no mundo, apenas quando você olha, como nós olhamos ontem lá na feirinha, que a casa do agricultor que dá o duro, que trabalha, que está ali no limite, é um barraco caindo aos pedaços. E do outro lado da rua tem a casa do atravessador com antena parabólica, carro na garagem, tudo, a mansão. Sendo que ele não faz nada para plantar, ele só tira do outro. Aquele que trabalha não ganha nada. Aquele que tira é o que ganha. Esse é o nosso mundo. Nosso mundo é um mundo que produz um Hitler da vida. Há pessoas que matam. Pessoas como esse sujeito do caminhão, que atropela 80 pessoas, ou mais. E aí a gente fala assim, olha, tudo bem. Mas e quando a justiça humana não é feita? E mais, será que a justiça humana é suficiente? Gente, aquilo que pode nos trazer esperança em relação ao futuro e à situação de injustiça do mundo que nós vivemos é o juízo final. É a certeza de que um dia, e nesse dia em que o Filho de Deus vai se manifestar, haverá o acerto de contas. Esse dia vai chegar. Você pode escapar da justiça humana, mas você jamais escapará do acerto de contas do dia do Senhor. Veja o que Jesus vai dizer sobre esse dia. Jesus mesmo disse: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, veja a ideia da ressurreição aí, e aqueles que a ouvirem viverão. Pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E deu-lhe a autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizerem o mal ressuscitarão para serem condenados. Essa, gente, é a ideia bíblica que aparece seguidamente no Novo Testamento. A ideia do juízo final. O juízo final, gente, será apenas algumas analogias que o próprio Senhor Jesus usa. Será o dia de separar o trigo do joio. Será o dia, pode passar para mim ali, Vitor, de separar os peixes bons dos peixes ruins. Todas essas são analogias bíblicas. Será o dia de separar as virgens prudentes das virgens insensatas. Uma imagem que Jesus usou também, da virgem que espera pela chegada do noivo. Quarto lugar, separar o servo bom do servo negligente. Separar também o que mais, Vitor? Ovelhas e bodes. E por fim, justos e injustos. Todas essas analogias estão presentes em parábolas que Jesus contou para falar sobre o juízo final. Sabe qual é a questão aqui? É a seguinte, apenas para eu ser bem breve e terminar. Geralmente a gente pensa que que existem as pessoas boas, as pessoas ruins.
então que Deus vai separar as pessoas boas das pessoas ruins. Se eu perguntar aqui, ninguém, eu garanto, ninguém aqui nesse auditório se considera alguém do lado direito. Ninguém. Ninguém se considera parte do joio, peixe ruim, virgem insensata, servo negligente, bode, injusto. Ninguém. Todos nós achamos que o juízo final é para pegar gente tipo Hitler, tipo Stalin, tipo esse terrorista aí, aquele que jogou nas Torres Gêmeas. É para esse tipo de gente. É esse tipo de gente que vai sofrer, que vai ser condenado. Só que quando nós lemos o Novo Testamento, quando nós lemos a Bíblia como um todo, nós passamos a entender que todos nós somos pecadores. A linha divisória entre o bem e o mal, gente, ela não passa aqui assim, ó, do lado de cá, o bem, obviamente, do meu lado, do lado de lá, o mal. Não. A linha divisória entre o bem e o mal, ela passa no meio de nós. Ela racha a gente no meio. Porque todos nós carregamos uma semente de pecado. Isso está dentro de nós. Todos nós vamos ter que prestar conta e falar, então está todo mundo condenado. É verdade. Não seria nada demais, injusto da parte de Deus, condenar-nos, a nós todos. Mas sabe o que é a esperança? Por que é a bendita esperança do juízo final? Porque o critério é diferente, gente. Não é o critério da bondade, simplesmente. Veja o que Jesus vai dizer. Veja o Evangelho de João, capítulo 3, eu termino com isso aqui. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê, não é condenado. Mas quem não crê, já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Ou seja, a questão, gente, não será o quão bom ou ruim fomos, mas se nós confiamos ou não no Filho unigênito de Deus. Essa é a questão. Porque o grande pecado que efetivamente condena alguém diante do juízo final do trono branco de Cristo é o quê? É quando você não crê na única forma alternativa de salvação que Deus proporcionou. Você imagina que você está numa selva, você é picado por uma cobra. E existe um antídoto, um soro. E alguém chega para você e te dá o soro, fala, você está picado, você vai morrer, você tem 24 horas por causa dessa picada. E você fala, não, deixa quieto, não precisa não, eu vou dar meu jeito. O que vai acontecer com você? Já era. Porque só tem um jeito, só tem um soro. E esse soro é o soro de Jesus Cristo, é o sangue de Jesus Cristo. Só que quando você diz assim, não, tudo bem, não quero saber não, deixa eu dou conta de mim. O que as pessoas fazem hoje, gente, e aí é por isso que o juízo final precisa ser visto de uma outra perspectiva, é que talvez as pessoas que estão em maior risco diante do juízo final, da realidade do juízo final, são as melhores pessoas. São as pessoas mais boas. São aquelas pessoas que você olha e fala, gente boa, isso aí está lá no céu tranquilo. Tranquilo ele está no céu. Porque você olha, o cara é bom. Isso aí talvez seja o que está correndo maior risco. Jesus disse isso. Por quê, gente? Porque a questão não é se você é bom ou não, porque diante de Deus, você pode ser bom, diante dos homens, você pode ser um bom cidadão. Mas o pior pecado que um ser humano pode ter, gente, é a recusa de crer em Jesus Cristo, de entender que Jesus é o seu Salvador e que você não tem chance diante de Deus a não ser por meio daquilo que Ele fez por você. A questão não é você que se salva, é Ele que te salva. Então, quando nós entendemos isso, a gente se coloca não de uma forma superior. Qual é o grande problema das religiões do mundo? É porque as pessoas se colocam como superiores. Você olha para o muçulmano e vai dizer assim, não, tá muçulmano, claro, coitado, vai para o inferno, eu vou para o céu porque eu sou bem melhor do que ele. Você olha para um gay, você fala, nossa, aí, inferno direto, sem escala. Você se considera superior.
Esse é o principal problema das religiões. Porque elas criam, de alguma maneira, um sentimento de superioridade. Mas quando nós lemos o Evangelho, sabe o que o Evangelho nos diz? Você não é superior. Você é farinha do mesmo saco. Você tem o mesmo potencial de pecado que ele lá. O que muda é o pecado dele é um, o seu é outro. Existem pecados visíveis e pecados invisíveis. Como, por exemplo, o orgulho. Como é que você avalia o orgulho de uma pessoa? Como é que você avalia se você é ou não orgulhoso? Isso muitas vezes não é visível, porque está no campo não das ações, mas das intenções. É por isso que nós, quando olhamos para a bendita esperança do juízo final, por um lado a gente se assusta. Mas por outro lado, nós podemos ler João capítulo 3. Eu queria ler de novo isso e terminar. E dizer para você o seguinte: você não precisa sair daqui hoje apavorado. Você não precisa sair daqui hoje desesperado em relação à ideia do juízo final. Não porque ele talvez aconteça, talvez não. Ele vai acontecer. Mas porque esse texto nos dá a esperança de que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar, na sua primeira vinda, na segunda sim haverá condenação, mas para que este fosse salvo por meio dele. E quem nele crê não é condenado. Paulo vai dizer, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então a questão não é se você é bom ou não. Veja bem, não tente me provar que você é bom, não gaste seu tempo, porque eu sei que você não é. Assim como eu também não vou tentar gastar meu tempo para provar a você que eu sou bom, porque eu sei que eu não sou. Em vez de você gastar a sua energia para tentar provar filosoficamente, espiritualmente que você é bom, não faça isso, não perca seu tempo. Tente gastar a sua energia para simplesmente acolher o seu coração com humildade. O soro que pode te salvar da ira vindoura. Essa é uma expressão que é usada no Novo Testamento, às vezes assusta. Porque haverá um dia da prestação de contas. E todos nós, não importa se você é um cara que foi trabalhador, honesto, porque o critério é o de Deus, não é o dos homens. É óbvio que um traficante, que um Hitler, foi muito pior do que você. Foi muito pior do que eu. Mas isso não quer dizer que você, aos olhos do Pai, está inocente. Quem de nós pode efetivamente, aos olhos do Pai, dizer eu sou inocente? Nenhum de nós. Então todos nós estamos passíveis de condenação desse juízo, a não ser que a gente creia. Tome esse soro e receba isso. Aí, gente, quando nós recebemos e acolhemos Jesus no nosso coração como nosso Salvador, efetivamente a gente tem esperança. Aí você vai, mas isso é o evangelho do medo. Não, não é o evangelho do medo, pelo contrário. É o evangelho da salvação. Só que a questão é salvar de quê? Se não tem por que salvar, para que eu vou falar de salvação? É preciso que a gente entenda que há uma ameaça. Me lembro de um pregador lá nos Estados Unidos, era o David Nicholas. Ele todas as vezes, 40 anos, pregava o mesmo sermão. Ele sempre usava a expressão bad news, good news. Bad news, good news. As más notícias e as boas notícias. Ele sempre dizia, más notícias, você está lascado. Você é um pecador diante de Deus. As boas notícias, Deus não quer condenar você. Ele enviou uma alternativa, uma chance, que custou o próprio filho dele. Morrer em seu lugar, aceite isso, confie nisso, dedique a sua vida a Jesus, e você está livre diante desse juízo, dessa perspectiva. Então, gente, quero deixar duas questões aqui, e eu vou falar sobre essa terceira na semana que vem, porque eu quero dedicar um dia inteiro para falar sobre ele. Por quê? Porque muita gente pensa, e você pode até correr o risco de voltar para sua casa falando assim, mas então quer dizer que salvação, Jesus, é apenas um negócio para depois da morte. Não. Tem um livro muito bacana que o cara vai dizer assim, Jesus está voltando. 3 pontinhos. Plante uma árvore. Nós vamos ver por quê na semana que vem, quando a gente vai falar da nova criação com uma esperança diante da desordem. Se a ressurreição é a esperança diante da realidade brutal da morte, e o juízo final é a esperança diante da realidade brutal da injustiça, a nova criação é a esperança diante da questão da desordem, mas isso eu vou deixar para falar na semana que vem. Por hoje,
Fique com essa questão. Quando o Filho se manifestar, e ele vai se manifestar novamente, todo olho verá, será universal, gloriosa, inesperada a sua vinda. Isso é a bendita esperança, porque ele trará consigo todos os mortos. E eles se apresentarão diante de Deus, e haverá um acerto de contas. E o meu desejo é que você saia daqui hoje, tranquilo, alegre, jubiloso, podendo dizer como John Donne: morte, tu irás morrer, tu não me assusta mais. Você não é mais o bicho papão que eu sempre aprendi que foi. Por quê? Porque o meu Senhor venceu você. E você não faz mais o dano na minha vida, porque eu confio no meu Senhor que ressuscitou. Nós vamos cantar isso agora. Mais uma vez, a gente cantou uma música na semana passada falando sobre isso, sobre essa esperança, né, da volta de Jesus. E depois de conversar hoje sobre essa questão mais específica da esperança, da ressurreição e do juízo final, nós vamos cantar de novo essa música. Queria que você prestasse bastante atenção, se você souber, canta com a gente. Queria fazer uma oração antes.